Uma garotinha aguenta caladinha, ela faz assim pra não ficar sozinha. Não teve saia curta, shot, funk, nem balinha. Qual a desculpa? Olha o que fizeram com a menina. Meninas, mulheres, senhoras, nenhuma segura na sala de estar assistindo ao noticiário. Tem feminicídio na TV no ar. Não bastou Marifé, Maria da Penha, mulher sempre vive na pele. 2022, Brasil, quem foi que matou Marielle? Ser mulher não tá nos planos de ninguém. Dá medo até de trabalhar, pegar o trem. Nesse papo, Vossa Excelência, ninguém mais cai. Criança não é mãe, estuprador não é pai. Um espaço, um lugar de fala, uma forma de você denunciar e se sentir segura. Exposed, um espaço para você, mulher. Oi, pessoal, começando mais um episódio do nosso podcast Elas Pode. Carolina Castro por aqui, a Ariane já está do meu lado. Exatamente, estamos aqui nesse ambiente maravilhoso, mudamos o cenário, estamos no coreto da nossa Praça Matriz, de fundo aqui nós temos o Santuário Bom Jesus da Cana Verde, lugar lindo para vocês. E hoje a gente recebe duas mulheres incríveis, a gente vai falar sobre Setembro Amarelo, também sobre sobrecarga materna, a gente recebe a neuropsicopedagoga Érica Januzzi, a Joyce Cabrini, que é psicanalista, também estão aqui para conversar com a gente, já a gente vai passar o microfone para elas. Antes a gente só queria falar um pouquinho sobre o porquê do Setembro Amarelo, para que você, que não esteja tão adaptada ao tema, possa entender um pouco mais. Carol, nós estamos vendo aí nas redes, nos últimos anos, nós vimos muita coisa referente ao Setembro Amarelo. E ele é um mês de prevenção, tá? E eu vou contar aqui para vocês rapidamente o porquê amarelo. Um norte-americano de 17 anos, chamado Mike, ele se suicidou. E ele era conhecido pela sua personalidade extremamente caridosa e por ter reformado um Mustang 68, e ele reformou esse Mustang sozinho e pintou ele completamente de amarelo. Então, o que aconteceu? Depois da morte do Mike, um dos seus amigos pegou cartões e fitas amarelas durante o seu velório e deixou com várias mensagens, e dentro delas estava escrito assim: se você precisar, peça ajuda. E isso começou a reverberar no espaço onde eles moravam, para as escolas e universidades, até que chegou na mão de uma pessoa específica e eles começaram a usar, né, esse amarelo como forma de homenagem e prevenção. Até que chegou no Brasil essa utilização do Setembro Amarelo. Por isso que é amarelo e setembro, para nós prevenirmos, né, nos atentarmos a essa fala que é tão necessária nesse tema tabu, que reflete em tantas coisas dentro da depressão. Exatamente, como a Ariane disse, é um tema muito tabu aqui no Brasil desde 2014. A Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a iniciativa acontece durante todo o ano e deve acontecer, né? Atualmente, o nome da campanha, o lema da campanha em 2022 é: a vida é a melhor escolha. Entrando nisso, já começando o nosso bate-papo com as meninas, segundo dados da Associação Brasileira de Psiquiatria, 10 a 20% das mulheres no Brasil, mais de 500 mil por ano, podem passar por um processo de depressão na gestação ou após o parto. O suicídio é a principal causa de morte materna durante o primeiro ano de vida do bebê, sendo a prevalência de pensamentos suicidas durante o ciclo gravídico puerperal de 5% a 14% e a incidência de suicídios cometidos de 4%, tendo uma prevalência majoritária entre mães adolescentes. E assim que eu começo conversando com vocês, meninas. Érica, seja muito bem-vinda. Joyce, seja muito bem-vinda. É um prazer receber vocês aqui. Eu queria que vocês falassem um pouco, com a experiência que vocês têm, sobre esse problema da sobrecarga materna, dessa incidência de depressão dentro da maternidade, como isso é pouco falado ainda. Muito obrigada, Carol, Ari.
Gabriel, Michel, pelo convite. É uma honra estar aqui nesta tarde, Joyce, com vocês para poder partilhar um pouquinho, né, sobre esse assunto tão relevante, tão importante. Vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Erika Janus, eu sou neuropsicopedagoga clínica e aplicadora ABA, né? Eu atendo aqui no centro da nossa cidade, aqui no coração, né, da cidade. E nesse ambiente clínico, né, tendo pessoas que me procuram, famílias, né, crianças ao qual eu atendo, mesmo adolescentes, realmente a gente percebe essa questão, né? Eu acabo também, eu falo que a gente tem que estar sempre estudando, então estou sempre buscando leitura ou coisas, né? E tem o doutor Paulo Liberalesso, ele é lá de Curitiba, e ele colocou faz muito recentemente justamente sobre essa questão, né? A questão que mães de crianças atípicas adoecem mais, né? Tem uma incidência de 40%, olha só, uma porcentagem bem significante, né? De desenvolver aí um câncer, né? E também doenças relacionadas a infarto, enfim. E isso me chamou bastante atenção. Então foi aonde, né, fui buscar e entender, e aí é muito relevante. A questão do autismo, né? São situações bem que acaba a família inteira, né, nesse movimento, e a gente tem que acolher sempre essa família, porque a Joyce depois vai contar essa questão do acolhimento nessa família, para que tenha essa aceitação. Muitos têm de imediato, outros demoram muito mais, e aí é importante que essa família aceite, para que essa criança, então, possa se desenvolver plenamente, esse jovem, futuramente, né? Então, é um olhar muito importante e necessário. Então, estou aqui para partilhar um pouquinho, e é isso, meninas. Joyce, vamos lá, agora a fala é com você. Como é ser mãe? O que você passou? Como que funciona? Como que é essa sua realidade? Conta um pouquinho pra gente. Ser mãe atípica não me torna uma pessoa melhor ou inferior a nenhuma outra mãe. O que me traz é que a minha família tem um conjunto que demanda um pouco mais de atenção do que qualquer outra criança. Ter um filho deficiente faz com que a sua perspectiva de vida, o seu olhar, ele mude, ele se transforme. Então, o que é importante para você hoje, amanhã já não é tão importante. É bem cansativo, mas ser mãe típica também é bem cansativo. E principalmente porque grande porcentagem das mulheres atípicas são abandonadas e acabam que sendo mãe solo e a responsabilidade ficando toda sobre a mulher. E isso é um problema bem grande. Em relação às atipicidades, né, do meu filho, ele tem várias, gente. Mas ele é tão bom. O Ícaro, ele é tão incrível. Todos os meus filhos são incríveis, gente. Segundo o Leandro, eu viro um peixe-boi quando eu falo dos meus meninos, né? Eu tenho um filho que faz engenharia na Federal do Sul, então eu faço graça com isso. Eu tenho um filho que luta judô e luta jiu-jitsu, então eu faço graça com isso. E eu tenho o Ícaro, que é um artista, ele desenha muito bem, ele é um menino com mais vontade de viver do que qualquer outra pessoa que eu já conheci na vida. E isso me dá muita força para continuar a lutar. E isso também me dá muita força para incentivar outras mães que às vezes não encontraram o mesmo caminho que eu encontrei. Não foi fácil. Quando você recebe a notícia de que o seu filho vai precisar de um pouco mais de atenção, parece que o seu mundo fica cinza.
eu já não enxergo cores, né? Eu sou daltônica, então o meu mundo parece que ficou só preto e branco, que são as cores que eu mais enxergo. Mas eu busquei tentar compreender de que maneira eu poderia trazer o mais possível e próximo de digno para o Ícaro com as políticas públicas que a gente encontra. Que ainda são muito falhas, infelizmente, né, Joyce? A gente sabe que são falhas em vários nichos sociais. E uma das questões que eu gostaria de levantar, que eu acho super importante, é que assim, a mulher, ela sempre é atrelada a ser guerreira, um termo que eu não gosto, porque eu acho que o guerreira é algo imposto a gente e a gente não é. A gente só se sobrecarrega de várias funções e várias coisas porque somos obrigadas, porque muitas vezes não temos rede de apoio, não temos parceiros que ajudam, e uma sociedade que acaba fechando os olhos para tudo isso. E é justamente sobre essa sobrecarga materna, esses problemas que ocorrem por conta disso, que causam diversos tipos de depressão, ansiedade, geram vários tipos de transtornos. E a gente, como mãe, a gente sempre acaba colocando as nossas crias à frente, né? Então a gente nunca se olha. A mãe, ela tem disso, ela nunca se olha, é sempre as crias que estão à frente, sempre as crias que a gente observa. Até esses dias eu vi um relato, eu achei interessante, uma mãe que levou um filho no médico porque ele tinha ralado o joelho, e ela tinha machucado o dedo, estava com o dedo quebrado e nem tinha ido ver, porque sempre os filhos à frente. E é uma coisa que a gente não tem no mundo masculino, né? Os pais geralmente correm para a mãe. Ah, não dei conta? Toma. E eu acho que essas questões sobre sobrecarga materna, que eu gostaria de falar com vocês, que vocês falassem como lidar com isso. O que pode ser feito para que essa sobrecarga não seja tão dura. Joyce, o que você poderia falar sobre isso? Você, como mesma disse, mãe de uma pessoa com deficiência, né? Tem toda essa sobrecarga que eu acredito que até seja maior, né, do que a nossa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como lidar com isso. O que pode fazer, né? Para outra pessoa que esteja ouvindo a gente, talvez pense, meu Deus, o que eu faço aqui? Eu estou tão sozinha, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Eu me mudei para Batatais, né? Eu sempre falo essa história por conta da PAI. Porque em busca do Ícaro ter um atendimento de qualidade e no estado de São Paulo a PAI é referência. Eu não tenho nenhum familiar aqui. O Leandro, ele é piloto, então eu e as crianças. Eu parei de trabalhar para cuidar deles. Em um momento em que eu estava em bastante ascensão na minha carreira. Trabalhava com agronegócios, minha primeira graduação é tecnóloga em agronegócios. Tinha uma cartela bem grande de clientes, onde eu fazia a cadeia produtiva e, enfim. E deixei tudo para me dedicar aos gêmeos. E hoje eu saio todos os dias. Todos os dias. De manhã eles estão na escola e à tarde, os dias que o Ícaro não vai na PAI, ele faz terapias complementares fora, o Lourenço faz judô 4 vezes por semana, jiu-jitsu 2 vezes e às vezes ele faz judô 5 vezes por semana. Então, eu saio todo dia à tarde e estudo à noite. Muitas mulheres, eu conheci muitas mães na UTI, no tempo em que eu fiquei com os gêmeos. E desde sempre eu tive comigo que eu não sairia com o meu colo vazio daquele lugar, que o meu colo sairia cheio. Eu entrei com 2 bebês na minha barriga e eu sairia com 2 bebês nos meus braços. E me apeguei a isso. Muitas mães chegavam com a certeza de que sairiam com o colo vazio. E no início eu ainda não tinha feito psicanálise, nada, mas eu já fazia terapia. Eu tentava entender, eu falava, nossa, como que ela tem certeza que ela vai sair daqui com o colo vazio se ela tem o benefício do filho dela estar aqui sendo cuidado?
E com o passar do tempo eu fui descobrindo a facilidade que todo mundo tem em focar no negativo. E o negativo, ele vai te puxando para baixo com uma velocidade que não tem explicação. Inclusive, eu conheci uma mãe lá que cometeu suicídio. Lá, o filho ainda ela não suportou, mas ela vivia num relacionamento abusivo. O filho até teve a criança prematura por conta disso, e são diversos fatores. E muitas mulheres, sim, gente, não é fácil. Não é. Mas pode ser mais fácil se o seu olhar estiver focado no lado cheio do copo. O Ícaro vai fazer uma cirurgia amanhã, né? Ontem eu prendi meu braço no portão querendo salvar o gato. Tirei a tala só para vir aqui. Esmagou meu nervo. Doeu muito, mas o meu gato tá bem. Minha mãe tem prantos, que meu filho vai operar amanhã. Minha família toda está em jejum, porque meu filho vai operar amanhã, e eu estou muito feliz que o meu filho vai operar amanhã, porque ele está tendo um privilégio que tem crianças que não têm. Eu já cheguei a pensar que às vezes eu estou fora da caixinha, mas se eu concentrar que amanhã meu filho vai passar por um procedimento cirúrgico, coitado, o que força eu vou estar dando para o meu filho? Então... Joyce, você falou bastante sobre o seu filho, os cuidados que você tem com os seus filhos. Quem cuida de você? Como que você faz para justamente trazer esse autocuidado? Essa sua força está visível para nós, que ela vem, né, dos seus filhos, ela nasce através dos seus filhos, né? Bem como eu, mãe solo, mãe de duas. Mas quem que traz esse cuidado para você? Como que você se protege, mantém um pouco dessa sua saúde mental, para você não entrar grandemente dentro dessa estatística? Olha, eu poderia falar Deus, universo, eu medito. Eu participo da terapia para as pretas. Eu não tenho mais dinheiro para fazer terapia, então eu faço os atendimentos voluntários que a gente encontra na internet. Eu uso a internet a meu favor. Mas eu não sei te explicar. As pessoas, elas são diferentes, né? E o que eu percebo em muitas... as pessoas confundem o sentimento de morte com o desejo de morrer, eu quero morrer. E falta acolhida, né? A pessoa, você identifica que a pessoa vem tendo aquela recaída e não tem a acolhida. Mas eu não sei te falar de onde eu tiro essa força. Eu sempre fui uma pessoa focada no que é bom. Na minha casa, eles falam que é onde eu tô, a alegria tá. Eu foco no que é bom e vou embora. Se caiu, quebrou o pé aqui, tá? O que tem que fazer? Botar o gesso? Vamos botar o gesso e vamos embora pra frente. Eu sempre fui assim. Eu tô agradecida mais uma vez de estar aqui escutando a Joyce falar, porque que lição, né? Assim, de força, acho que a palavra também assim é resiliência, né? Dessa aceitação, dessa força que você passa aí para o teu menino, para o Ícaro, e isso com certeza faz toda a diferença na vida dele, dos seus outros filhos, na sua. Eu sei que não é fácil, né? Igual a Carol falou, não vou falar que é guerreira, mas um pouquinho né, meninas? Porque não tem como, né? Eu também sou mãe, é algo que não... Parece que a gente nasce, já colocam isso na gente, né? Mesmo que a gente não queira, porque ninguém quer ser guerreira, né? Mas assim, ouvindo é arrepiante, assim, e que força. Também não falando de Deus, nem de religião, mas as coisas vêm para as pessoas que são escolhidos, né? E, enfim, nós vamos... Eu também sou mãe de uma moça já, que vai fazer 23 anos, uma menina típica. Então, assim, te ouvindo, parece que fica tão pequeno, mas a maternidade tem seus desafios em todos os eixos, os nichos, independente, né?
E passei também por muitas coisas aí com essa menina típica, e que hoje já é uma mulher aí trabalhando, graças a Deus, mas é desafiador. Mas te ouvindo é uma lição. E, enfim, aí um pouquinho dessa experiência em ambiente clínico é isso, acolher essas famílias, né? Lá atrás, quando essa minha filha típica tinha os seus 5 anos, né? Muito tempo já, vai fazer 23. Nem tanto assim, mas enfim, a gente não tinha o conhecimento que nós temos hoje, né? Eu falo isso por conta até, assim, trazendo um pouco essa questão do autismo ou outras questões, né? Então, essas crianças, esses jovens, de repente, eram o apontado, o taxado. Olha, é o retardado, é o bicho do mato, não se relaciona, mas o autismo, de certo, estava ali. E nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje, né? Então, o que eu quero dizer falando sobre isso? Que hoje, graças a Deus, temos o conhecimento a nosso favor, né? Mas também o quão delicado é. E também ter esse discernimento é uma linha muito tênue também entre você apontar demais ou ter esse olhar de verdadeiro. Hoje tudo também ficou muito... É isso, né? Então, nem sempre. Então, assim, hoje a gente tem esse conhecimento a nosso favor, mas também é preciso muita cautela. E que bom que nós temos esse conhecimento. Hoje a gente pode ajudar mais de perto as crianças, os jovens, os adolescentes. Porém, as mães, né, é o ponto-chave, né? Eu quero dizer o seguinte, quando minha filha era uma criança menor, enfim, não tinha o conhecimento que nós temos hoje, mas com certeza estava ali muita coisa. Então, essas mães, né, enfim, de certo, enfrentavam situações, mas hoje, com esse conhecimento que nós temos, então as mães acabam tendo essa fala desses profissionais, o que é bom, mas às vezes uma sobrecarga também. Vocês estão entendendo o que eu estou, né, nesse sentido? Eu ainda sinto que a mulher, ela fica sempre deixada de lado. Sim. O trabalho da mãe, ele continua sendo invisível, porque, infelizmente, a gente vive nessa sociedade machista que anula o nosso trabalho como se o nosso trabalho fosse totalmente inferior. Então, o homem, eu acho que em grande parte dos casos, ele sai para trabalhar fora. Se a mulher está em casa, é como se ela não estivesse fazendo nada. Tipo, você não está fazendo nada, você está em casa, você está cuidando do filho. Isso não é nada. E é um trabalho muito pesado. Tanto que eu sempre brinco, eu falo que a licença paternidade até hoje não foi estendida justamente por isso, porque os homens não querem essa responsabilidade. Sim. E a gente vem tentando gritar, a gente vem pedindo, a gente vem tentando, e a gente sempre é taxada como, não faz mais que obrigação. E aí vem vários discursos machistas por cima disso, né? Quem pariu Mateus que o embale, por que você foi ficar, etc e tal, como se o filho fosse propriedade da mulher. E eu acho que isso vem adoecendo as mulheres de forma geral, né? E fora que muitas acabam tendo filhos por uma questão social, por uma romantização que existe dentro da maternidade, acabam tendo esses filhos sem ter estrutura para isso, porque me falavam antigamente, o filho é da mãe. E eu sempre achei um absurdo. O filho não é da mãe. O filho não o filho é de da quem mãe. o fez. Né? É de quem o fez, exatamente. Mas até hoje jogam o filho como se fossem só da mãe. É por isso toda essa sobrecarga. E Exato. lendo aqui, Érica, uma questão que nos mandaram. Com qual sensibilidade, como que a gente percebe que uma mãe está com essa sobrecarga e quais são os princípios de ajuda que nós devemos ceder a essa mãe? Sim, é natural realmente que isso eu vejo bastante na minha prática, né, no meu dia a dia, quando me procuram, né, normalmente por a escola pedir para que faça essa procura, ou pela própria mãe perceber algumas questões relacionadas à sua criança, então vem com aquele sentimento aflito, e agora, o que vou fazer, como a gente pode, né? Então, assim, primeiro, a palavra de ordem é acolhimento, sempre, né? Eu tenho isso como premissa, porque é um ser humano que poderia ser eu daquele lado, né? Sou mãe, mas mesmo que não fosse, é um ser humano que está ali, né? Então você tem que acolher primeiro. Então, até eu tenho uma prática, quando eu sou procurada por qualquer coisa, assim, né? É sempre um bate-papo sem compromisso. Eu tenho isso, né? Porque assim, profissionais, não, é uma anamnese, então já vou te cobrar tal coisa. Não, eu penso que primeiro é o ser humano. Então é a acolhida, essa pessoa vai chegar com todas sensível de sempre, muitas vezes, aflita com o que ouviu
aí né, na questão do o pai, muitas vezes não aceita, então, tem alguma coisa errada. Não, tem mas tá, né, e muitas vezes não vem. Normalmente eu recebo apenas a mãe, raramente quando eu tenho aí o pai vindo junto, enfim, normalmente eu tenho a mãe, né? Não, muitas vezes é o que eu presencio de verdade. Então eu vejo muitas vezes somente a mãe sensível, às vezes as escolas também um pouco, acho que aflitas, por isso quando eu volto a falar lá do conhecimento que não tinha e hoje tem, que bom que tem, mas que também que estão, né? Porque às vezes tudo é motivo, então deixa essa mãe completamente, às vezes, muito... né? Elas declaram alguma coisa para você? Olha, eu perdi o sono, eu tenho mais fome, eu não consigo conversar, eu não tenho tempo. O que elas relatam para você que você pode falar assim, olha, você que está assistindo o podcast, se você não está conseguindo dormir direito, se você se sente ansiosa, se você se sente mal quando é tratado algum assunto com você, o que a gente pode trazer para quem está assistindo a gente para que eu possa perceber, né? Olha, eu tô com esse tipo de coisa, mas tem alguma coisa desconfortável. O que... É isso mesmo, né? Elas vêm com uma certa angústia e aonde a gente, né, primeiramente é o acolhimento, escutar o outro, quando às vezes o outro só precisa falar, e você só precisa escutar, né? Então é isso, é procurar entender, procurar se pôr no lugar do outro, a empatia sempre, né? E aí, às vezes também isso que você falou acontece, ou então, o meu sogro falou tal coisa, a minha mãe, a família às vezes querendo ajudar, mas muitas vezes acaba dificultando ali, né? Porque às vezes está apontando e não auxiliando. Então, quando você faz essa pergunta, eu penso que é isso, procurar um profissional, né? Na primeira suspeita de algo, né? Procure um profissional capacitado para poder trocar essa ideia com esse profissional, para poder ouvir, né, dessa pessoa e aí buscar essa ajuda, acolhimento, empatia, palavras de ordem. Perfeito, Joyce. E aí, você sente alguma angústia? Você sente alguma coisa? Quer entregar para as meninas que estejam ouvindo alguma palavra, alguma coisa que te faz mais forte? Menina, eu tô me segurando, fingindo que eu sou séria aqui. Porque, na verdade, minha filha, olha, tudo que tem tina eu tomo. Fluoxetina, duloxetina, tudo tem tina eu tomo. Servetina, vinhotina. Então, assim, vou botando tina, né? Mas eu zerei na vida esse bimestre porque meu filho, outro dia, o grande, me mandou uma mensagem. Mãe, queria que você conversasse com X pessoa, porque ela sempre tem divergência com a mãe dela e a mãe dela fala não, mas não explica o porquê. E eu falei pra ela, eu sempre briguei com a minha mãe, mas a minha mãe sempre me explicou o porquê. E aí eu ficava com raiva na hora, mas depois eu entendia. E agora eu tô chegando à conclusão de que é muito mais fácil discutir com você. Ícaro, o Leandrinho me falou isso. Semana passada eu na mesa, os gêmeos são uma bênção, graças a Deus. Um assinou o livro negro na escola e eu conversando com eles, eu falei, vocês não têm medo? Eu sou muito brava. Aí o Ícaro e o Lorenzo juntos falaram, não, você conversa. E aí eu cheguei a uma conclusão de que o meu caminho tá certo. Porque se o meu filho estranha, quando ele recebe um tapa, um empurrão, alguma coisa, eu tô num caminho muito bom. Eu tomo muita fluoxetina para isso, porque tem hora que eu erro muito, eu dou uns berros lá em casa, que talvez o conselho tutelar receba ligação, mas não vai. Então, no seu ponto, às vezes, extravasar faz bem. Ouvir uma música, dar uns gritos. Mas eu danço... Toda quanto é vergonha que tem, eu passo. Isso faz parte, eu falo. E terapia também. É sempre o melhor remédio. A minha função é fazer as crianças passarem vergonha. Você sabe que eu sou dessas também, né? A vida inteira. Os meninos mais velhos do Michel, a vida inteira passou vergonha comigo. Acho que até hoje. Eu falo, vamos fazer tal coisa? Não, vamos. Vamos botar. Agora a gente tem o pequenininho, às vezes eu brinco com eles. Aniversário do seu irmão, vamos pôr todo mundo de Baby Shark? Não, Carol. Minha filha, pois eu já fiz de Chaves.
Ah lá, Fui de Chiquinha. das minhas. Fui. Esse mês teve o mico da fantasia e os gêmeos foram de fada. Aí uma pessoa falou assim: nossa, mas seu filho tá de fada. Eu falei: deixa a criatividade da criança em Exatamente. paz. Olha, parabéns, é isso mesmo. Quantas crianças também são tolhidas pelos seus pais ou mães, né? Porque querem se expressar, não é? Mas tudo isso, Érica, para chegar nessa conversa, que é muito difícil criar filho quando você vem de uma sociedade muito violenta. Com certeza. Quando o comum é você bater, quando o comum é você agir com violência e a violência gera mais violência e você vai criando filhos violentos por aí. Então, e a família, os avós, eles trazem muito isso. Dá uns tapas nele que ele melhora. Bota de castigo que ele melhora. Deixa a Uma criança... cultura, né, antiga, violenta, né? A criança não sabe expor o sentimento dela, deixa ela chorar. E mesmo uma mulher, quando ela tá ali, ela não consegue ainda discernir o que ela tá sentindo. Ela precisa chorar. As pessoas, elas têm o hábito de minimizar o problema do outro. E muitas mães com depressão pós-parto, as famílias minimizam muito. Mas eu tive filho, isso aí é gracinha. Tudo é pouco, né, pro outro. Não, tudo é pouco, tudo. Então eu disse que o Ícaro vai fazer um procedimento cirúrgico amanhã, né? No sábado, o Lorenzo tem campeonato de judô. Aí eu falei, meu Deus, eu sou uma. Como que eu vou deixar o Bim recém-operado, cheio de ponto, e vou levar o Lorenzo lá no judô? Porque eu não vou terceirizar minha função em nenhum lugar. Aí a Vera tá vindo. Diz que vó é mãe, né? Então ela vai ficar com o Ícaro. Aí eu vou com o Lorenzo e ele tá super animado. Aí hoje meu pai me ligou e falou pra você ver como que é a família. Ela falou assim: você não tem que levar o Lorenzo. O Lorenzo não tem nada, ele pode ter outra luta. E eu falei: não, pai. Uma coisa não anula a outra. Exato. E o bonito é que, assim, o que a gente mais vê é que sempre são mulheres apoiando mulheres em todas essas funções, né? Os homens sempre ficam, por uma questão cultural mesmo, mas eles sempre ficam em segundo plano. E isso é muito ruim, isso é uma briga que eu tenho e que eu luto muito, porque eu acho que se a gente não briga, os homens a gente já viu que não vão brigar para ficar como papel principal na criação dos filhos ou em todo esse contexto para tirar essa sobrecarga feminina. E é a minha luta sempre foi essa. Eu acho que a gente tem que lutar para que os homens exerçam os papéis como as mães. Hoje, ainda, muitas vezes eu falo, nossa, o Michel passa roupa, o Michel limpa a casa, mas Que bom. ele te ajuda. Não. Me ajuda. E esses comentários me irritam muito. Por mais que eu tento levar como uma questão Incomodam, cultural, né? mas me incomodam, porque eu falo, poxa, peraí, é minha obrigação? Me poupe. Quem mora na casa? Né? Esses dias ontem eu tava vendo, eu adoro ficar lendo comentário. E aí eu vi um post falando assim, por que as mulheres de hoje, gente, eu fiquei muito revoltada, não colocam comida para os seus maridos? Eu não vou nem falar minha opinião, para não ser grosseira. Cenas do próximo capítulo. E aí eu fui vendo os comentários, muita gente falando porque não são aleijados, entre outras coisas, e outras pessoas eu coloco, porque isso é uma função minha. E me incomodou muito, porque se tem mulheres que ainda têm esse tipo de pensamento, essas mulheres devem sofrer caladas. Porque provavelmente vivem dentro de uma relação violenta, uma relação submissa. E ninguém é feliz dentro de uma relação desse tipo. Então a briga é muito grande, a luta é muito grande, né? E eu falo, e enfrentar isso, enfrentar todos esses problemas que essas mulheres passam, que talvez a gente não. Talvez a gente possa ter uma força ou ter uma rede de apoio. Eu acho que não é força, é rede de apoio, é diferente. Outras não. E essas outras, como a gente pode ajudar? Érica, o que você fala pra gente? Para quem não tem essa ajuda, O que a gente pode fazer para ela, às vezes, achar uma luz no fim do túnel, eu falo, né? Às vezes a pessoa tá vendo, mas que luz ela pode ter? O que eu posso fazer?
É difícil, mas não é impossível. Talvez né? procurar ajuda, né? Procurar ajuda é como eu falei mesmo, né? De repente, não tomar tudo para. Eu acho que é um pouco cultural também essa questão da mulher, né? Aham. Isso vem né? Da mulher tomar frente de tudo e fazer tudo, e isso acaba também, às vezes, colocando o homem numa zona de conforto, né? Então, também tem um pouco isso. Vamos olhar um pouquinho também para nossa prática, o que nós fazemos, né? Então, essa sobrecarga materna vem um pouco disso também, dessa nossa coisa meio cultural, de deixar esse homem na zona de conforto, e eles se acomodam, né? Enfim, então, quando eu falo, né, nesse ambiente clínico, normalmente quem vem é a mãe, por que não? Teria que vir os dois, né? Para ouvir, para entender, né? Mas, enfim, às vezes a gente não vê. Aí, às vezes eu me pergunto, às vezes é uma mãe também com um perfil um pouco que comanda tudo. Então, às vezes coloca um pouco esse homem. Enfim, então, também tem esses dois contrapontos. Põe para trabalhar, né? E vejo casos mesmo, quando eu tenho um aprendente, né, autista, não verbal, com 5 anos, enfim, que houve uma separação aí nesse casal por conta da não aceitação do pai, porque não conseguia enxergar, né? E aí, mas o meu avô falou com 10 anos, meu bisavô fica buscando, né? Mas essa mãe foi atrás, realmente existe. Mas aí depois esse casal, que bom, né? Se voltaram, ele enfrentou essa questão de perto, mas teve um passo primeiro dela, e hoje estão juntos, que bom. E ele tem, às vezes, e muitas vezes eu percebo que ele é mais até flexível para conversar sobre do que ela. Então conseguiram administrar. Quando um está caindo, o outro dá a mão. E vice-versa, né? Então, acho que é isso. A família é muito importante, né? Lógico, às vezes eu comentei dos avós, porque são pessoas mais antigas, de uma outra geração, tem um pensamento diferente. Se mudar, né? Mas a família é tudo. A família acho que é o nosso porto seguro, o nosso apoio, e muitas vezes eles estão ali por nós. Então, buscar... É um jogo de cintura, né, meu povo? Acho que é basicamente isso, né? Ai, gente... Eu jurei que eu não ia falar nada relacionado a isso, mas eu não aguento. Gente, como que mulher busca ajuda com a política pública que nós temos voltada para a mulher? Vai no seu postinho, tem psicólogo? Não tem. A mulher tá... Hoje eu tô num ambiente clínico, talvez uma posição favorável para algumas pessoas, né? Sim. Apesar de, né, não, é o primeiro contato sem compromisso, porque eu também tenho esse olhar pelo indivíduo, pelo outro. Mas a gente entende muito isso que você tocou agora, né? Não tem. Não tem a oportunidade. E aí o que fazer, né? Até na questão, às Como vezes, acolher. às vezes, da questão, quando há abuso, né, violência doméstica, enfim, às vezes até quando recorre à justiça ou à polícia, ela não tem, né? Não tem acolhimento. Não tem acolhimento. Às vezes, quantas vezes a mulher, ela é passada assim, será que fez isso mesmo? Será que você não provocou? Exatamente. Etc. Então, você falou um ponto chave, Joyce, que é um ponto que depende da gente gritar, porque eu acho que falar a gente já está falando há muito tempo, mas depende sim do poder público ouvir. Acho que é a primeira ação, né? Eu acredito que precisam treinar, essas pessoas precisam compreender que além de nós termos essa responsabilidade materna tão grande, a gente tem a responsabilidade todinha da sociedade, das nossas costas, de que tudo realmente é culpa nossa. Nós que somos provedoras de abusos, entre outras coisas. E só aproveitando a fala da Carol, a gente tem o telefone, né, Carol, do CVV, né, que é um Centro de Valorização à Vida, que é o CVV, que tem um número de 188, que ele serve, né, ele é nacional exatamente, que serve para te ouvir. Então, é um número aí bacana, interessante, para que você, se você precisar, entre em contato. Sim, não é a todo mundo, liguei agora, já vou ser atendido. Pode ser que tenha uma sala de espera para o seu atendimento, mas são pessoas preparadas para ouvir você que esteja passando aí por algum processo, né, de problemas internos, enfim, que queira falar e não tenha muitas possibilidades. Eu costumo brincar, você já fala, Joyce, rapidinho, que o CVV é assim, tô com um problema, não tenho com quem falar, liga no CVV. O pessoal lá é muito acolhedor, é muito preparado, como a Ari disse, né? Às vezes você fica na sala de espera, vou falar de novo, o número é 188, é um número nacional, a chamada é gratuita, se você ficar 1 hora lá falando, você não vai pagar nada, então vale a pena anotar esse número, a gente vai colocar aqui também no GC para você poder ver e anotar aí. Eu acho que
é algo que, às vezes, como a Joyce disse, a gente não tem essas políticas públicas, fica à mercê. Então, às vezes é uma saída. E nesse período, Carol, eu não posso deixar de falar. Nós somos 58% da população. E nós não temos paridade de gênero dentro da política. E nós estamos em um período onde o homem, existem homens que têm empatia pela causa da mulher, mas ele tem a vivência, tem uma coisa que é muito diferente entre a vivência, a experiência, vivenciar a situação da empatia do outro, do ser. Então, as mulheres ainda votam em homens e votam... E deficientes votam em deficientes que tiram, que cerceiam os direitos que lhe foram conquistados com muito suor. As pessoas ainda não tomaram posse do direito do benefício que é o voto. Sim. Quando todo mundo tomar posse do poder que é o voto, talvez chegue em um momento em que teremos uma gestão pública favorável a todas as classes, porque enquanto tiver lá pessoas que nascem em berço da nobreza, para governar pessoas que nascem no berço da pobreza, a gente vai continuar tendo senhores feudais e vassalos. Exatamente, e é sobre isso, que não seja só dentro da política, né? Que funcione no âmbito geral, que aqui a nossa cidade, atenção vocês, nós estamos aqui e, Carol, que é bom que as pessoas saibam que nós estamos aí criando um coletivo, elas podem, justamente para trazer isso, possibilidade e voz para você que é mulher batataense. Exatamente. Meninas, a gente vai chegando ao fim da nossa entrevista. Eu acho que, assim, eu gostaria de ficar muito mais tempo falando com vocês, porque eu acho que tem muita coisa importante para falar. Acho que essa questão das políticas públicas é algo que eu, como mulher, peço mais uma vez. Eu acho que vocês também, todo mundo, todas as mulheres já estão cansadas de falar e pedir, mas isso precisa ser revisto. Eu acho que votar em pares, pessoas que realmente nos representem, também é uma das saídas para a gente poder ter mais acolhimento dentro da política, que é um lugar que pode mudar as nossas vidas, né? E é isso. Eu gostaria que vocês, começando com a Érica, se você tiver alguma consideração que queira fazer, pode fazer, Érica. Foi um prazer receber você, viu? Prazer, Érica. Olha, o prazer foi todo meu. Eu sou uma paulistana que Batatais me acolheu. Sou muito grata por essa cidade, uma cidade Nós somos. deliciosa. Nós somos. Você também? Ai, coisa boa. Paulistana, da Gema, aqui em Batatais já há um tempo. E muito feliz por estar aqui, uma cidade muito gostosa, que me acolheu muito como profissional, como pessoa. E só gratidão por esse convite. Espero ter contribuído um pouquinho com as minhas falas, né? Estou à disposição. E é isso. Palavra de ordem, empatia. Tá tudo bem. Se acalma, eu estou aqui por você. Você não está sozinho. É isso aí. Muito obrigada, gente. Um grande beijo para vocês. Eu amei estar aqui. Que bom, Joyce. Agora você, suas considerações finais. Tá. Eu quero dizer para você, mulher, que tudo bem não estar bem hoje e amanhã estar bem. Eu quero dizer que tudo bem você estar muito cansada porque está cheia de coisa para fazer, mas você não está sozinha. Todas nós estamos cansadas e tem dias bons e dias ruins para todo mundo. E para você que não está cansada e reconhece uma pessoa cansada, empreste o seu ouvido para acolher. Só escute, acolha, não julgue, escute sem julgamento e não minimize o sentimento do outro. Quero deixar aqui um meu abraço, um beijo, me colocar à disposição para ser um ouvido que escuta de qualquer pessoa que precisar. Beijo! Amores, vim com um dado aqui. No Brasil, os registros de suicídio se aproximam de 14 mil por ano. Em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. Embora os números estejam diminuindo em todo o mundo, no Brasil e na América Latina, eles só aumentam. Existem muitos casos de vários tipos de motivos,
Então, a possibilidade da maternidade completamente sobrecarregada e cansativa para tantas mulheres está presente dentro dessas estatísticas, Carol. É isso, e sempre deixando claro e em bom som que nós mulheres temos que ser rede de apoio umas às outras. Se você precisar, não tiver com quem falar, pode procurar a gente do Elas Pode, a gente vai conversar com vocês da melhor forma possível. Eu acho que acolhimento, como a Érica disse, é a palavra de ordem. Eu acho que a gente tem que se acolher, tem que se respeitar e tem que se unir. Só assim a gente vai conseguir melhorar as políticas públicas, melhorar o nosso espaço e conseguir ter voz dentro de uma sociedade tão machista e patriarcal. É isso, a gente vai falar mais uma vez e deixar aqui no GC o telefone da CVV, Centro de Valorização à Vida, 188. Você que precisa de ajuda, procure, não tenha vergonha, o seu sentimento é importante, você é importante, então, precisa de ajuda, procure alguém, fale, a sua vida é muito importante. A gente fica por aqui. Exatamente. Até a próxima. Super beijo. Um beijo, gente. Ficamos com o tema do Setembro Amarelo deste ano, que é: a vida é a sua melhor escolha. Até já.